E aí, pessoal, que é o Elias, né? Professor de História de vocês. A gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo da história. Hoje a gente vai falar especificamente sobre as sociedades africanas, né, que viveram no Sahel. Então esse é um vídeo destinado aos alunos do sétimo ano, tá? Se você for um aluno do sétimo ano, o vídeo é para você. Antes da gente começar, eu queria muito, né, eu peço muito que vocês façam a leitura do capítulo, tá? É o tema 4 da unidade 1. Então, leiam, porque o vídeo, ele por si só não é suficiente, né, para abarcar todo o conteúdo. Então, é muito importante que vocês leiam, vocês façam as anotações, os fichamentos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me enviem lá pelo Google Class, tá? Então, se vocês me enviando pelo Google Class, eu responderei o mais rápido possível e é a forma que a gente vai ter para poder se comunicar durante esse período, tá? Então, é, vamos para frente e vamos para a aula. Então, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre as sociedades africanas, né, as sociedades que viveram durante ali o período da Idade Média na África saheliana, né, que é uma região ali próxima ao deserto do Saara. E se você tiver com seu livro aí, você pode pegar o livro e fazer o acompanhamento junto com o livro, tá? Pessoal, então, reinos e impérios da África subsaariana, né? O nome subsaariano está justamente se referindo ao deserto do Saara, né? Para quem não sabe, o deserto do Saara é o maior deserto do mundo, localizado na África, né? Mais ou menos ali no norte da África, e ele compreende, né, uma grande parte do continente, mas mesmo sendo um deserto, várias civilizações vão se desenvolver no seu interior e o deserto acaba, na verdade, desenvolvendo, se tornando um ponto muito importante no desenvolvimento de muitas civilizações africanas. Tá? Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. Então, as sociedades sahelianas, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que como é feito esse estudo dessas sociedades. Gente, na verdade, o estudo da história da África ele é razoavelmente recente, né? Principalmente por uma visão eurocêntrica da história, porque por muitos anos a história da África ela ficou relegada a segundo plano, muitas vezes aparecendo somente quando os portugueses entravam em contato com essas sociedades, na verdade os europeus entravam em contato com essas sociedades, e fazia parecer, né, por muito tempo se fez parecer que essas sociedades não possuíam história própria e que elas só se tornavam importantes a partir do momento em que elas entravam em contato com os europeus lá no século XVI, né, de onde na verdade foram extraídos milhões de escravizados. Hoje a gente entende, né, que a África na verdade tem a sua história e ela é muito importante não só para a compreensão da diversidade cultural que é o próprio país, mas para entender como essa diversidade cultural chega até nós, né, como a nossa realidade hoje ela de alguma forma se liga a essas questões do passado. Tá? Então, estudar a história da África é algo muito importante, ainda que seja uma coisa um tanto quanto restrito, né, o estudo da história da África, mas é um primeiro momento que a gente pode pensar um pouco sobre essas sociedades. E aí, para a gente poder estudar as sociedades, é, é fundamental a gente entender de onde a gente extrai essas informações, principalmente sobre a antiguidade e o período ali da Idade Média na África. Né? Então, a gente tem uma série de fontes históricas que vão desde as tradições orais, né, no caso aí os griots que são contadores de história, que mantém, né, que mantém viva a tradição. A gente também tem registros escritos de árabes, de viajantes, de geógrafos, né, que registraram parte dessas sociedades ou modo de organização delas. Nós temos uma infindável quantidade de achados arqueológicos, né, como a gente sabe, a África ela é considerada o berço da humanidade, então é o local onde nós temos a presença humana mais antiga no planeta. Então nós temos aí uma série de recursos que nos permitem entender minimamente, né, como essas sociedades se desenvolveram, tá? Então, partindo daí, a gente vai discutir um pouco sobre as sociedades medievais que se desenvolveram na África, né? Então, primeiramente, é importante a gente entender o que é o Sahel, né? O Sahel, ele é uma região do continente africano, ali, mais ao sul do deserto do Saara, e que recebe esse nome dado pelos árabes, né, que significa margem, né, ou borda, né, borda, seria a borda do deserto. Então nessa região surgem vários
vários povos e civilizações que se desenvolveram, né, que desenvolveram seus reinos, e ali existiram e habitaram por muitos, né, muitos séculos, enfim, pela história, né? Então, as sociedades africanas, essas sociedades, elas são características ah, do continente africano, muito anteriores à chegada dos europeus. Tá? Então, a chegada dos europeus, na verdade, ela é marcada pelo contato deles com essas civilizações anteriores, situações essas que muitas vezes já haviam sido citadas por outros povos europeus, né, que entraram em contato com outros povos europeus anteriores, mas que por uma história, por uma visão muito eurocêntrica, por muito tempo ficou relegada a segundo plano. Tá? Então a gente tem a África uma quantidade bastante grande de povos diversos, né? De culturas diversas, de formas de organização diversas. Nós temos desde povos sedentários que desenvolveram seus reinos, suas aldeias, tribos e civilizações, a povos nômades também, né? Que viviam ali de caravanas, migrando pelo deserto de um lado ao outro, nas savanas e tal. Então são povos muito diferentes. Cada povo ele acaba tendo ali a sua característica única que o diferencia dos demais, né? Muitos desses povos entraram em contato entre si, tá? E por isso a gente precisa tentar entender eles dentro do seu contexto histórico, tá? Outra coisa importante no desenvolvimento dessas civilizações é o comércio, e não só o comércio como um todo, mas um comércio específico que é o comércio chamado de transsaariano, né? Que é o comércio que existia e que percorria, né, o deserto do Saara, em basicamente todas as direções, né? Indo da costa atlântica até o Mar Vermelho, até a região do Egito, indo do norte da África até a África Central. Então, essas rotas comerciais, elas fizeram com que uma gama de povos diferentes entrassem em contato, né? Povos que viviam na costa do Atlântico chegaram a entrar em contato com o Egito, povos que viviam no norte da África chegaram a entrar em contato com os reinos de Gana, de Mali. Então, esses reinos, eles se utilizaram dessas rotas, né? E essas rotas foram fundamentais para seu desenvolvimento, tá? Também em decorrência dessas rotas e do domínio desse comércio transsaariano que a gente vê a expansão dos árabes, né? Então, os árabes passam a se expandir a partir do século VII, do século VIII, e passam a dominar grande parte do norte da África. E esse norte da África compunha também esse deserto, que aos poucos foi sendo conquistado pelos árabes e foi sendo expandido, né? Então o Império Árabe foi se expandindo, a religião islâmica foi se expandindo também por esse deserto. Então você vê a importância desse deserto, por mais que muita gente acredite que um deserto ele não tem um valor, né, muito grande, tendo em vista que é um ambiente extremamente árido, né, quase inóspito. Na verdade, na África ele vai se demonstrar fruto, né, de muitas riquezas, na verdade, porque boa parte das mercadorias elas eram transportadas por esse deserto, né? Os berberes, que eram mercadores, caravanistas, eles vão desenvolver a sua riqueza a partir desse comércio, tá? Então, esse comércio ele tem a sua importância, né? Então, o comércio de ouro, de sal, de marfim, a noz de cola, né? São algumas das mercadorias que eram transportadas, escravizados, né? Sim, a África ela possuía escravizados, né? E eles eram transportados de um lado a outro do deserto para serem comercializados, né? Para serem vendidos e por aí vai, né? Então a gente tem uma série de produtos que tornavam esse comércio de grande importância para esses povos. Aqui a gente tem um mapa, né? Mais ou menos aí de como é que funciona. Então essa região aqui mais central, né? A gente tem aqui o que a gente chama de Sahel, né? Então aqui onde está localizado os reinos de Mali, Gana, né? Songhai, são alguns dos reinos que fazem parte dessa região que a gente chama de Sahel, né? Que fica aqui na borda do deserto do Saara. Como dá para ver aqui, o deserto do Saara ele ocupa uma grande parte do norte da África e foi ele o responsável, na verdade, por o desenvolvimento de muitas civilizações
africanos, tá? Então vamos para frente aqui. Então, um dos primeiros reinos desenvolvidos nessa região do Sahel é o reino de Gana, né? É o mais antigo dos reinos do Sahel e ele se desenvolve aproximadamente por volta do século IV, tá? Aproximadamente o século IV. É um reino que se desenvolve muito em decorrência desse desenvolvimento comercial, né? A cidade de Kumbi-Salé, né, que foi uma das capitais do reino de Gana, ela ganha sua importância devido a essa centralidade comercial nessa região. E outras cidades, a gente vai ver mais à frente, que outras cidades também vão ter uma importância maior, principalmente por conta da sua relevância para o comércio, né, para o comércio transsaariano ou para o comércio saheliano. Tá? Então a gente tem aí Kumbi Salé, né, ela chega ao seu apogeu aí por volta do século XIII, do século XIV, e também justamente por ter, principalmente Gana tinha um controle sobre a extração aurífera, né, que é a extração de ouro, e haviam muitas minas e uma reserva bem razoável de ouro naquela região, fez com que a sociedade de Gana se tornasse, né, ficasse conhecida como Terra do Ouro, né, Terra do Ouro, por ter uma abundância desse metal precioso naquela região. É importante entender que todas essas sociedades elas foram também influenciadas pelo processo de islamização. E o que é esse processo de islamização? É o processo de expansão do islamismo e que aos poucos passa vamos dizer assim, a atingir outras sociedades, né, não árabes, mas que vai transformando essas formas tradicionais. Então, o contato do reino de Gana com os árabes, por meio do comércio principalmente, vai absorvendo esses aspectos da religião islâmica e essa religião acaba ganhando espaço, né, na sociedade de Gana. Isso, o processo de islamização ele tem início aí desde o século VII, né, século 7 ou 8, e ele vai se expandindo durante os séculos 8, 9 e 10 e chega em Gana, né, com maior força, principalmente a partir do século 11, né? Então mesmo que, por exemplo, você veja que não há uma adesão clara, pelo menos não dos chefes, né, militares ou mesmo dos governantes de Gana ao islamismo, tá? Então, assim, o Islã ele começa a ganhar espaço? Sim, isso quer dizer que todos se convertem? Não. Né? Então, na verdade, ainda vai haver um culto muito tradicional, politeísta, animista, né? A crença nas forças da natureza, nos elementos da natureza, ele permanece por muitos anos e ele acaba se misturando ali, se entrando em contato com essa cultura islâmica, mas sem necessariamente desaparecer ou mesmo sem ser absorvido completamente por essas sociedades. O Islã ele permite, de certa forma, o fortalecimento do Império Gana. Em que sentido? Ele permite a unificação de outros povos sobre o governo, sobre o poder de Gana, mesmo que esses povos anteriormente não tivessem um contato direto. Então, o Islã ele permite essa aproximação e esse domínio de Gana sobre os demais. O Império Árabe, de certa forma, também contribui para isso, mas como eu falei, não necessariamente significava dizer que houve uma conversão completa de Gana ao islamismo. Tá? O declínio desse império, então você pergunta, como é que então esse império desaparece? Esse império ele passa a entrar em declínio aí, né, nos séculos 14, ali, 15, em decorrência da disputa com os berberes, tá? Os berberes que eram povos nômades, caravaneiros, que viviam ali na região do Saara, vão disputar uma série de territórios, né, de rotas comerciais com o reino de Gana, o que vai levar a muitas derrotas, né? A conquista de algumas cidades de Gana acabaram sendo conquistadas pelos berberes, e isso vai levar a uma fragmentação cada vez maior do reino de Gana em pequenas tribos e o enfraquecimento do poder real, né? Do poder do rei aí, o nome do rei é Gana, tá? Acabei não falando, mas o nome do governante de
de Gana é Gana, tá? Então Gana seria aí o rei, o nome do rei, do líder dessa sociedade. E aí aos poucos ele vai se enfraquecendo durante os séculos aí, séculos 13 e 14, e aí você vai ter uma abertura para a conquista do reino de Mali. Então Mali, o reino de Mali que vinha se expandindo ali próximo, na região do Sahel, acaba expandindo ao ponto de conseguir conquistar as cidades aí, né, principais cidades, Tombuctu, né, acaba sendo conquistado as principais cidades do reino de Gana, e aí o que antes era um reino de certa forma independente passa ao domínio de Mali, tá? Aqui a gente tem algumas questões sobre o Império Mali para a gente falar. Então, o Império Mali, né, ele é um império que se desenvolve a partir do século 13 ou 14 ali, né, e vai até mais ou menos o século 16. Esse reino ele é decorrente na verdade, de uma série de povos, né? A gente tem uma série de povos, ou seja, vários grupos étnicos diferentes, mas que vai haver o predomínio de um grupo específico que são os grupos chamados de mandingas, né? Os povos mandingas. Então esses povos, inclusive o próprio nome do rei, né? Do rei de Mali, desculpa, é Mansa, né? E esse título, ele na verdade é o título dado ao líder dos mandingas, né? Então demonstra que mesmo que houvesse uma variedade de outros povos, os mandingas eles se sobrepunham de forma que o título do governante central acaba se tornando Mansa, né? Que é o título mandinga. Então o governante aí ele era considerado o rei dos reis, né? Ele passava então a centralizar em si o poder militar e político, tá? O reino de Mali, né, o Império de Mali, ele acaba estabelecendo um controle comercial muito amplo, quando principalmente toma como pontos importantes algumas cidades comerciais de grande relevância, como é o caso de Djenné e Timbuktu, ou Tombuktu, né? E essas cidades elas tinham a sua importância, como eu já falei antes, né, para o comércio transsaariano. Da mesma forma, esse controle ele é aprofundado com a cobrança de taxas, né, sobre os produtos, sobre as mercadorias que eram transportadas por essas cidades e comercializadas. E isso dava ao Império Mali um certo domínio sobre as atividades comerciais de grande importância nessa região. Tá? Então aqui a gente tem como principais cidades desse processo Tombouctou, Timbuktu e Djenné, que são cidades centrais nesse processo que é a comercialização de mercadorias pelo deserto, tá? Pelo deserto transsaariano. É importante aqui, de novo, da mesma forma como Gana, Mali também acabou absorvendo muitos elementos do islamismo, tá? Você vai ter, inclusive, Mali é conhecida, de certa forma, pelo surgimento das escolas corânicas, das universidades corânicas, que são universidades que vão fundamentar-se sobre uma lógica baseada no Alcorão. Então você vai ter estudos sobre o Alcorão, sobre o árabe, você vai ter estudos sobre astronomia, sobre matemática, e essas universidades elas vão garantir um certo florescimento intelectual, né? No caso aí de Mali, né? Mali vai ter uma grande quantidade de intelectuais e que vão tornar-se, de certa forma, símbolos desse reino. Né? Não é à toa que a Universidade de Sankore ela se torna assim, uma universidade central nesse momento, ali nos séculos 13 e 14, como um centro de produção intelectual e estudos, né, sobre o Alcorão e tal. Tá? Então, olha aqui, a gente tem aqui uma citação, né, retirada do livro História da África, do José Rivai Macedo. Então, o que a gente tem? A hegemonia do Mali, né, no caso do Império Mali, se estendia por toda a África Ocidental. Então, você vê que é um império que, apesar de ter o seu território parcialmente delimitado na região ali da borda do Saara, ele na verdade exerce uma influência muito maior do que a sua base territorial, né? Então, o território ele é definido parcialmente, mas a influência se estende muito além dele, tá? E essa influência aí, no caso, ela se devia a vários fatores, né? Diversos fatores. Então, a gente tem, do ponto de vista militar, por que Mali ele
possuía uma influência forte sobre as demais civilizações e povos que viviam naquela região. Porque, olha, controlava um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros. Ó. Então, você tem um exército treinado, organizado, garantia sim uma superioridade militar e, consequentemente, você garantia uma influência, uma hegemonia, um domínio sobre outros povos. Do ponto de vista econômico, controlava as áreas de extração de ouro, áreas essas que muitas delas pertenciam antes ao Império de Gana e que, quando Mali conquista Gana, passam a pertencer ao Império Mali. E aí, ó, que lhe garantiu posição de destaque na circulação de caravanas transsaarianas, ou seja, essa extração de ouro, essa riqueza concentrada ali naquela região fazia com que esses povos garantissem um domínio, né, um destaque em relação à circulação de mercadorias. Olha, dificilmente uma mercadoria seria comercializada pelo deserto sem antes passar por essas cidades, principalmente Timbuktu, né, é uma das. Então, e do ponto de vista político, criou e manteve uma estrutura administrativa eficiente, com representantes nas áreas sob domínio mandinga, né? Os chamados farbas. Então, o que eram esses farbas? É como se fossem pequenos governantes, né? Que eram atrelados ali ao Mansa, e eles, no caso aí, eles eram atrelados ao Mansa, né? Esses farbas eles eram atrelados ao Mansa e respondiam à sua autoridade. Então o Mansa ele destinava esses governantes, e esses governantes eles acabavam, vamos dizer assim, colocando em prática as vontades, né? Se submetiam às vontades do Mansa, ao domínio do Mansa. Então você vê que é um império que estruturalmente, né, politicamente, ele possui uma organização muito bem administrada para garantir o domínio sobre esses outros povos, tá? Possui um exército muito importante para isso e um poder econômico relativo aí, somente ao domínio das rotas e também das reservas de ouro, tá? Então a gente tem aqui algumas imagens, né? Aqui uma mesquita, né? Uma das mesquitas do Mali. Essas mesquitas, né? Você vê que há uma mistura aqui muito evidente entre a arquitetura africana, né, local, mas com um sentido dado à mesquita, que é árabe, né, a mesquita islâmica, que é como se fosse uma igreja. E a gente tem aqui também algumas imagens, né, de como o Mansa, né, ele se comportava socialmente falando. Você tinha essa submissão, né, dos demais a esse Mansa. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, né? Na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre o Império Songhai, tá? E também sobre como essa mistura de culturas ela pode ser percebida nos reinos africanos. Então, assim, não deixem de fazer a leitura do livro, tá? Não deixem de fazer os apontamentos de vocês, anotem as dúvidas que apareceram. Qualquer dúvida devem ser enviadas lá para o Google Class, e aí, assim que possível, eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, até a próxima. Muito obrigado por vocês assistirem.